Então, muito obrigada, Aline, pela sua participação. Agora a gente segue para o próximo painel, em que a gente vai falar sobre o poder da mobilização em rede para transformar as cidades. E para isso eu gostaria de apresentar e passar a palavra para a Zuleika Goulart. Ela possui um profundo conhecimento sobre a mobilização de cidades. Ela já foi coordenadora executiva do primeiro Fórum Social Mundial e coordenadora de mobilização do Instituto Ethos. Atualmente, ela é coordenadora do programa Cidades Justas e Sustentáveis. Zuleika, seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada, Natália. Bom dia a todas e todos. Quero primeiramente agradecer o convite, agradecer a doutora Mayra, muito obrigada. Queria agradecer especialmente Daniele Voto, que é uma amiga e uma parceira de longa data. Fico muito feliz pelo convite de compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu vou fazer uma apresentação, primeiro fazendo um contexto de como a gente vem trabalhando com uma incidência política e uma articulação para a melhoria da qualidade de vida da população que reside nas cidades aqui no Brasil. Então, como a Natália comentou, né, eu estou no Instituto Cidades Sustentáveis desde o início. A gente começou numa atuação em 2007 na cidade de São Paulo, quando nós, a partir de São Paulo, pensamos que se a gente conseguisse melhorar as condições de governança, de indicadores na cidade de São Paulo, nós conseguiríamos ampliar isso para outras cidades do Brasil. E logo no início a gente conseguiu aprovar uma legislação, que é uma legislação que chama Lei das Metas, que obriga o prefeito eleito ou reeleito a apresentar um plano de metas com diretrizes de sustentabilidade, redução das desigualdades, com a participação social para os 4 anos de governo e com prestação de contas também para a sociedade. Antes de iniciar minha apresentação, eu queria fazer alguns comentários. A fala do Dr. Roberto Gil, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que tem muito a ver com a minha fala, com o que eu preparei aqui, né? Quando a gente fala da importância de uma incidência nas cidades, né, e é essa apresentação que eu vou fazer, as cidades têm um poder hoje, né, acho que é gigante. Alguém pode colocar a minha apresentação na tela, por favor? Mas antes de eu apresentar os dados, até para justificar essa importância de uma atuação em cidades, e quando a gente fala em cidades, é porque as cidades é onde mora aí a maior parte da população brasileira, mas eu diria que os governos locais, eles têm uma responsabilidade com essa promoção, né, de uma agenda de desenvolvimento sustentável urbano, e que passa aí, claro, com a responsabilidade de diversos atores, a academia, a sociedade civil organizada, as entidades de classe, mas o setor privado, mas fundamentalmente, até pela competência que tem, os governos locais têm essa capacidade de gerar as transformações necessárias no território. No entanto, para isso é necessário que a gente conheça a realidade do território. E aí me permite discordar um pouco do comentário de que hoje os governos locais têm essa capacidade de um olhar integrado para as cidades, de conhecer o território. Parece óbvio, mas não é. É muito difícil. A gente tem hoje uma cultura de dados no nosso país que é extremamente desfavorável para que a gente possa incidir positivamente por uma política pública, né? Nós temos bases de dados que elas não dialogam entre si, nós temos bases de dados no próprio DataSUS, que é uma base de dados extremamente importante, uma base de dados nacional. Dentro do DataSUS tem várias bases de dados,
o próprio censo também, que é o IBGE é a nossa principal fonte, né, hoje de dados no nosso país. O nosso censo está atrasado já há 12 anos, né? Então, como que você constrói uma política pública favorável ou positiva para a melhoria das condições de vida, né, promoção de bem-estar, de bem-viver da população, se você não tem um diagnóstico com dados atualizados? Então, eu diria que esse é um grande desafio de todos e todas que atuam hoje com essa incidência política, articulação, e que o próprio IGCC, né, tem esse, né, na base, está construindo sua estratégia para uma atuação nas eleições do ano que vem. Acho que isso vai ser fundamental. A gente tem hoje, a maior parte dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? Então, mais de 80% dos municípios brasileiros são municípios pequenos. Tem uma alta rotatividade de equipes, né? Então, nas secretarias, tem uma questão de digamos, uma dificuldade maior de acesso ao conhecimento, e eu digo conhecimento não só os indicadores, mas conteúdos que possam agregar a essa tomada de decisão da política pública. Uma dificuldade também de um olhar integrado das políticas. Quando o doutor Roberto Gil falou da questão dos indicadores e de como o câncer, maior parte são fatores externos, né? E me lembrei, logo que ele falou, recentemente, na Semana do Meio Ambiente, nós realizamos pesquisas com o IPEC, que é o ex-IBOP, há 15 anos. Eles são nossos parceiros estratégicos já há 15 anos. Então, nós realizamos pesquisas de percepção da população. Iniciamos na cidade de São Paulo, que o nosso trabalho iniciou na cidade de São Paulo, e depois ampliamos para o nível nacional. No ano passado, aliás, este ano, né, nós não terminamos o ano ainda, nós realizamos 3 pesquisas nacionais: desigualdades, democracia e meio ambiente. A de meio ambiente, nós lançamos a pesquisa na Semana do Meio Ambiente. E teve um dado que chamou muita atenção, e que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Quando a gente perguntou para a população, e aí, claro que tem uma base, a metodologia que o IPEC utiliza, então tem o número de pessoas que foram entrevistadas, né? Então tem uma diversidade. Nós perguntamos quais os principais fatores, né, que impactam o meio ambiente no Brasil. Primeiro lugar, e olha que a gente tinha ali no questionário a questão de saneamento, alagamentos, desmatamento, tal. Em primeiro lugar, ficou poluição do ar. E poluição do ar tem uma relação direta com câncer, né? O professor Paulo Saldiva aqui, que é o nosso parceiro, também parceirão aqui, ele tem estudos fantásticos, né? E essa mesma pergunta estava na pesquisa do ano passado. Do ano passado para este ano, subiram de 27% para 36% a percepção de que a poluição do ar era o principal problema hoje da questão ambiental no Brasil. Então, isso é seríssimo, né? Então, eu trago eu fiz uma apresentação e eu comecei a falar e acabei, mas eu vou passar minha apresentação de qualquer forma. Eu queria... para cá, né? Foi? Não. Tá indo, não. Foi. Bom, aqui eu acho que eu gosto de abrir ou encerrar minha apresentação sempre com essa frase, porque eu acho que ela traduz muito o que a gente está falando hoje, né? Que será que nas cidades que nós vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável. Essa frase é do Ban Ki-moon, ex-secretário-geral das Nações Unidas. Aqui alguns dados sobre o impacto das cidades, né? Então, a gente tem aqui 85% da população brasileira
vivem em cidades, né? Então 89% aqui dos moradores de favelas estão em capitais e regiões metropolitanas, 75% do PIB nacional é produzido pelas cidades e 70% das emissões globais de gases de efeito estufa vem das cidades. Então, isso fortalece também o papel das cidades. E as cidades é o espaço, mas a gente fala da importância dos governos locais nesse sentido. E eu trago aqui, eu acho que é uma questão que eu também reforço muito, que isso, de fato, acho que há um equívoco muito grande em relação ao conceito sobre desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, automaticamente as pessoas remetem à questão ambiental, né? Mas não é só a questão ambiental, a gente precisa entender que a sustentabilidade, e aí a gente traz aí, tem um infográfico ali do tripé, que a gente chama do tripé da sustentabilidade, a dimensão social, econômica, ambiental, mas eu diria que a gente teria que acrescentar também a parte de governança, né? A parte cultural e política também. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente precisa entender que essa agenda ela tem que ser integrada. Quando a gente está pautando, né, a prevenção, né, do câncer e todo o trabalho que o IGCC vem fazendo e pretende fazer na incidência nas eleições do ano que vem, tem que entender que isso está no escopo de desenvolvimento sustentável, né? E a gente tem atuado muito fortemente desde 2015 com a Agenda 2030. Acho que essa é uma agenda extremamente desafiadora, é uma agenda que foi assinada por todos os países membros das Nações Unidas, entre eles o Brasil. Essa agenda ela é composta por 17 objetivos, um especial que é o objetivo de saúde, que é o objetivo ODS 3, mas eu diria que essa agenda é totalmente integrada, né? Quando a gente fala de saúde, a gente tem que entender que tem vários aspectos relacionados a outras temáticas que vão impactar na área de saúde. E por isso, quando a gente fala da incidência em cidades, a gente tem que atuar não diretamente com uma secretaria específica, mas tem que entender qual é a secretaria que vai ter esse olhar sistêmico e vai entender que determinados indicadores serão impactados. Por exemplo, vou falar da área de saúde, o indicador de mobilidade urbana tem tudo a ver com saúde. E normalmente tem uma secretaria de mobilidade, uma secretaria de saúde, e a gestão pública do nosso país, normalmente ela é gerida em caixinhas, como a gente fala, né? Eu tenho a minha área de saúde, a área de educação, a área de cultura, meio ambiente, mobilidade. A gente precisa ter uma centralidade, ou centralidade, na realidade é uma gestão descentralizada, mas precisa saber que tem um olhar sistêmico entre todas essas áreas. A Agenda 2030, ela é uma agenda totalmente integrada. Então, é um desafio, o Brasil foi signatário, nós acompanhamos todas as negociações que resultaram na aprovação dessa agenda, e cada vez mais no nosso país, a gente tem pautado a Agenda 2030 como uma agenda ambiciosa e desafiadora para os municípios e alinhado todo o nosso trabalho à Agenda 2030. Aqui também faço uma provocação e uma sugestão que vocês façam esse alinhamento, porque isso vai ser importante também para pautar nas eleições municipais a importância da implementação da agenda, de um olhar integrado para essa agenda, mas evidentemente com o recorte que vocês vão trabalhar para o ano que vem, né? Então fica uma sugestão. Aqui eu vou passar alguns slides, eu vou passar para não... só mais sobre o Instituto. Ele é uma organização da sociedade civil, né, que foi criado em 2007, né, a partir de uma coalizão que houve, né, com várias instituições, organizações do terceiro setor, que já vinham atuando com diversas temáticas na cidade de São Paulo, e nós criamos, então, a Rede Nossa São Paulo. O Instituto, até então, era uma figura jurídica. E aí nós temos essa missão de sensibilizar, mobilizar e comprometer governos e a sociedade
para o enfrentamento das desigualdades, as mudanças climáticas, a promoção dos direitos humanos, a transparência da gestão pública. E, a partir de 2012, inspirados numa agenda que é um pacto político pela sustentabilidade da Europa, que chama Pacto de Aalborg, nós lançamos o programa Cidades Sustentáveis, que, a partir da nossa atuação em São Paulo, nós acabamos inspirando outros movimentos de sociedade civil no Brasil e na América Latina. Criamos uma rede brasileira por cidades justas, democráticas e sustentáveis, e que resultou depois numa criação da rede latino-americana por cidades justas, democráticas e sustentáveis. Então, eu estou no Instituto, ajudei a fundar o Instituto junto com a Oded Grajew, que foi o grande idealizador do Fórum Social Mundial, do Instituto Ethos. Ele me convidou para, junto com ele, a gente criar a Rede Nossa São Paulo. Depois, a partir de 2012, assumi, então, essa coordenação do programa. E como que a gente vem trabalhando? A gente tem 3 eixos centrais da nossa atuação. Primeiro, entender a cidade, né? E entender as cidades aqui a partir de um olhar para os indicadores, né? E isso vai ser importante. Eu vou falar sobre o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que nós criamos recentemente. Mapas das desigualdades, que é uma ferramenta extremamente potente para a tomada de decisão da política pública, que é um olhar regionalizado dos indicadores. Você pode ter um indicador da cidade que esteja ok, que esteja massa, mas quando você olha de forma regionalizada, ou nos distritos, ou em prefeituras regionais, ou nos bairros, você vai ter uma outra fotografia. E é isso, o nosso desafio é esse, identificar onde estão essas desigualdades territoriais e, com isso, aproveitar esse potencial que a gente tem de dados que são evidência e aí sim propor políticas públicas positivas para o poder público. E volto a dizer, eu acho que todos têm a mesma responsabilidade, mas a gente tem os governos locais com essa centralidade de transformar essa realidade no território. E também as pesquisas de percepção. A gente fala muito de indicadores, mas a gente precisa entender a percepção da população. E muitas vezes o dado ele não vai estar relacionado à percepção da população. 15 minutos que eu tenho. Então isso vai ser muito importante também. Transformar a cidade aqui por meio da nossa plataforma. A gente tem o programa Cidades Sustentáveis, ele foi concebido nós criamos uma plataforma online que é oferecida de forma gratuita às prefeituras signatárias, e com diversas ferramentas, funcionalidades, metodologias, vou falar logo na frente, construção e fortalecimento de redes, capacitações, programas de metas, guias e boas práticas. Muito importante também o levantamento de boas práticas, onde o IGCC pode identificar boas práticas, fazer um catálogo, um observatório de boas práticas para inspirar outras cidades a desenvolverem ações específicas, né? E eu não digo que é replicar, eu não gosto dessa palavra na questão da boa prática de política pública, porque cada cidade tem sua realidade local, sua característica, mas é uma inspiração. E, por fim, avaliar e reconhecer o progresso das cidades. Aqui nós temos o Prêmio Cidades Sustentáveis, que esse ano nós realizamos a 4ª edição, o próprio índice também ele entra nesse eixo, e a conferência e o Fórum de Cidades Sustentáveis. Eu vou ter que passar mais rápido, porque meu tempo é para cá. Aqui são alguns reconhecimentos também, não vou me estender aqui, mas a gente tem hoje um reconhecimento internacional, fazemos parte do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. O programa e o índice hoje fazem parte da ferramenta da ONU também como uma boa prática. Somos pontos focais aqui na CEPAL para redes e coalizões aqui na América Latina. E uma notícia boa, que semana que vem estaremos em Brasília, tomando posse na Comissão Nacional dos ODS, que finalmente foi retomada. No governo anterior foi extinta, uma comissão super importante, já que o Brasil é signatário da Agenda 2030. O governo está retomando essa comissão com uma participação paritária, vai ter representação de todos os ministérios e da sociedade civil. Nós passamos por um processo de seleção, fomos aprovados e semana que vem estaremos tomando posse em Brasília.
Aqui, bom, o programa ele tem a missão do próprio Instituto, vou passar aqui. Tá. Bom, e como que a gente tem feito o nosso trabalho, né, de incidência? Desde o lançamento do programa, nós temos uma carta compromisso. Isso foi inspirado já no Pacto de Alborg. E quais são esses compromissos? A primeira coisa é fazer o diagnóstico local, né? E, a partir do diagnóstico, fazer o plano de metas, que o plano de metas, ele é lei na cidade de São Paulo, que foi a grande conquista que nós tivemos lá em 2007, que foi a primeira incidência que nós tivemos na cidade de São Paulo. Nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal uma emenda à lei orgânica do município. Então, é a constituição do município. Imagina a maior cidade do país, né, a cidade mais rica do país, e nós, da sociedade civil, apresentamos um projeto de emenda à lei orgânica, e nós conseguimos, claro, com uma grande mobilização aqui na cidade, envolvendo vários atores, a sociedade civil organizada, atletas que são parceiros nossos, Raí, Ana Moser, alguns artistas. A gente fez uma mobilização forte na Câmara Municipal, falando com as lideranças partidárias, e nós conseguimos aprovar em 2 votações, porque isso faz parte da lei orgânica, tem que aprovar em 2 votações, fazer audiências públicas, por unanimidade, sendo que a Câmara Municipal de São Paulo talvez seja a mais diversa, né, com todas as representações dos partidos políticos, né, e nós conseguimos. Então, isso acabou inspirando. Hoje nós temos 92 cidades que têm a mesma legislação. E também apresentamos no Congresso Nacional uma legislação que é para uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Se passar, vai ter validade para todos os municípios, governos estaduais e presidência da República. No caso do programa, é voluntário. Mas essa carta compromisso, ela é assinada pelo prefeito ou pela prefeita, ou por candidatos e candidatas, que ao final porque a gente faz. O período de mobilização, ele é um período contínuo, a gente sempre está mobilizando e sensibilizando os prefeitos, prefeitas, ou, então, no período eleitoral, candidatos e candidatas. No período eleitoral, evidentemente, a gente joga mais um esforço, né, maior, aí com campanhas de comunicação, trazendo parceiros de mídia nacional. A TV Globo sempre foi nossa parceira estratégica, G1, CBN, e a gente consegue dar alcance, dar capilaridade à nossa campanha, né? E promovendo também encontros com candidatos e candidatas para levar a carta compromisso, todo o nosso trabalho, e fazendo cerimônia de assinatura da carta compromisso em eventos públicos. Aqui, outro compromisso é a criação de uma comissão municipal, essa comissão municipal para os ODSs, e para o programa de metas, que tem que ser paritária. Então, a gente tem chamado a atenção também para a questão do equilíbrio de gênero na composição de comissões municipais ou de instâncias de participação. É fundamental que a gente olhe para a questão do equilíbrio de gênero, raça, né? A gente inclua as mulheres na política. Mapa da desigualdade é outro compromisso, as ferramentas da plataforma e do Observatório de Inovação para Cidades Sustentáveis, utilizar esses conteúdos. Pacto de Prefeitos pelo Clima e Energia, que é uma iniciativa do ICLEI, que é uma organização internacional que atua com a temática do clima, mas a gente trouxe esse compromisso porque o ICLEI é um parceiro nosso. E a estratégia ODS, que é uma coalizão que reúne setor privado, sociedade civil, academia e governos subnacionais que atuam com a temática dos ODS no Brasil, e do qual nós fazemos parte do comitê gestor. Então, ao assinar a carta compromisso, os prefeitos e prefeitas já fazem parte também da estratégia ODS. Aqui o número de cidades hoje signatárias são 304 cidades, são 16 capitais. Parece um número baixo frente ao número que nós temos de municípios, 5.570, mas quando você olha para o impacto que nós temos nessas cidades, nós temos, com os dados populacionais atualizados do IBGE, ou do censo, nós temos 29% da população brasileira que reside nessas cidades. Então, é bem importante, a gente ainda está
caminhando muito no fortalecimento de estratégias para a gente chegar e dar capilaridade, chegar mais nos municípios. Vou falar sobre isso no final, como uma forma também de incentivo e de contribuição para o IGCC. Aqui a plataforma, não vou entrar no detalhamento, que as cidades signatárias têm acesso a esse ambiente online com várias funcionalidades, ferramentas, e que nós fizemos uma ampliação nos últimos 5 anos, quando nós fomos convidados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2015 para participar de um projeto multilateral financiado pelo GEF, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, e o Programa Cidades Sustentáveis é uma das 4 entidades correalizadoras desse projeto no Brasil, e nos últimos 5 anos nós ampliamos significativamente a nossa plataforma, criamos o próprio Índice de Desenvolvimento Sustentável, tudo com o apoio do projeto City Nova. Aqui são os eixos temáticos. Para cada um dos eixos, a gente tem funcionalidades tecnológicas na plataforma, que são disponibilizadas para as prefeituras signatárias. Então, na parte de indicadores, o programa ele tem um conjunto de 260 indicadores que estão contemplados em 12 eixos temáticos. Então, nós temos eixos de planejamento e desenho urbano, do local para o global, equidade, saúde, educação, mobilidade, banco de boas práticas de políticas públicas inspiradoras, nacionais e internacionais, que podem ser selecionadas por temática também ou por ODS. Planejamento urbano integrado é um outro tema super importante também, que eu falei muito sobre isso também no início. Colaborações acadêmicas, como aproximar a academia da gestão pública, né? Eu acho que muita coisa tem sido feita na academia e tem ficado na academia, e a gente precisa fortalecer esse papel da academia, né? De dar insumos também para o poder público, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente fez uma parceria com o Laboratório de Cidades da USP, criamos um guia de colaborações acadêmicas, identificamos 1.300 instituições de ensino superior também, para que as cidades identifiquem essas instituições próximas que podem firmar acordos técnicos de cooperação, que façam parcerias também para trabalhar localmente. Colaborações do setor privado. Então, esses são alguns eixos. Aqui são alguns guias orientadores que a gente tem desenvolvido, sempre com uma linguagem muito acessível, inclusiva, porque eu falei no início, a gente tem uma dificuldade, quer dizer, as equipes das prefeituras, principalmente dos municípios pequenos, têm muita dificuldade de acesso a esse conhecimento, e é fundamental que a gente utilize essa linguagem mais simples, mais acessível, para que a gente consiga, de fato, fazer chegar a esse conhecimento e que ele seja utilizado localmente, né? Aqui o prêmio, essa foi a última edição que a gente focou na Agenda 2030, que foi realizada aqui no MASP, em São Paulo, agora em julho desse ano, foi a 4ª edição, quando a gente teve prefeitos de todas as regiões do nosso país. A conferência e o fórum, a conferência internacional que nós realizamos com o Banco Mundial em 2019, quando a gente teve aqui a presença aqui de 201 cidades de 40 países, fizemos rodadas de prefeitos nacionais e internacionais, discutindo todas as temáticas dessa agenda de sustentabilidade. Então, a gente não está lembrando do conceito, né? Então, nós tivemos mesas, inclusive, discutindo questões de gênero, né? Então, a gente teve mesas de diálogos, né? Em várias temáticas que são temáticas da gestão pública municipal. E o Fórum de Desenvolvimento Sustentável. E o índice, aqui, esse é muito mais... Eu vou passar essa aqui. Opa! Tá. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Conforme eu comentei desde o início, nós fizemos todo um alinhamento do nosso trabalho, sejam dos indicadores, dos nossos conteúdos, com a Agenda 2030. Até porque a agenda, ela era uma agenda extremamente ambiciosa, ela foi aprovada no final de 2015, e em 2016 nós já tínhamos um período eleitoral. Então, rapidamente, a gente fez esse alinhamento do nosso conjunto de indicadores, dar referências de metas,
e começamos a atuar fortemente na mobilização para a implementação da Agenda 2030 aqui no Brasil. E a partir disso a gente foi acompanhando todos os fóruns internacionais, principalmente o High Level, que é o Fórum de Alto Nível das Nações Unidas, onde os países apresentam seus relatórios nacionais voluntários sobre a implementação da agenda. O Brasil apresentou em 2017, agora vai apresentar no ano que vem, mas desde 2019 as cidades começaram a apresentar de forma voluntária esses relatórios. Então, eu particularmente tive a oportunidade de assistir algumas apresentações de algumas cidades internacionais, algumas aqui do Brasil, Barcarena e Santana do Parnaíba, e a gente tem incentivado muito esse processo também. E aí vimos que a SDSN, que é a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é uma rede criada pelo Ban Ki-moon, que é o ex-secretário-geral das Nações Unidas, para assessorar os países, né, na implementação da agenda, monitorar a implementação da agenda. Eles estavam fazendo esse monitoramento pelos países. Nós procuramos por eles, o professor Jeffrey Sachs, que preside essa rede hoje, fizemos uma parceria, estabelecemos uma parceria e criamos o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades do Brasil. E é um mapeamento, inicialmente em 21 nós fizemos um piloto com 770 cidades para mapear como as cidades estavam ou não avançando com a Agenda 2030 no nosso país. Fizemos, então, 770 cidades, que aí, claro, fazendo nós elegemos um conjunto de critérios para chegar nesse número, mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Nós temos um grupo que chama G97, que são as cidades com mais de 200 mil habitantes, que tem segundo turno. Então, nesse grupo estão todas as capitais, e tem cidades grandes também, maiores, né, mas não são todas. Mas ele chama hoje G97, são cidades onde tem segundo turno. Esse, para nós, é um grupo estratégico onde a gente vem trabalhando desde o início, em campanhas nacionais. Então, fica a dica também para vocês que vão incidir nas eleições do ano que vem também, mapearem essas cidades, se a gente pode passar, e mapearem também o diagnóstico dessas cidades para propor metas e vocês terem uma incidência mais assertiva aí. Fizemos essa parceria e criamos, então, o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Em 2022, no ano passado, a gente já ampliou e chegamos, então, nas 5.570 cidades brasileiras, um mapeamento de todas as cidades em relação à implementação da agenda. Criamos, então, o nível de desenvolvimento sustentável da cidade, se vocês olharem no canto inferior, aliás, direito, muito alto, aqui nós temos uma pontuação, não sei se todos estão visualizando, não vou falar sobre tudo, muito alto, médio, baixo e muito baixo. Nós temos da cidade também cada um dos ODSs. Coletamos também 100 indicadores que estão contemplados nos 17 ODSs. Para cada ODS, nós temos um conjunto de indicadores que nós fizemos uma parceria com o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Pesquisadores aqui do Brasil, fazem essa coleta das bases nacionais. Então, dos 100 indicadores, 98 são de bases nacionais, significam 21 bases que são consultadas e extraídos dados, entre eles o DataSUS, e 2 indicadores que não são oficiais, nacionais, mas são utilizados pelo governo brasileiro, que são do Observatório do Clima, que é o MEP Bioma, e o Estimativa de Emissões de todos os municípios do país. Então, são 100 indicadores, e eu vou ter que correr. Aqui é um mapa, isso fez com que o Brasil seja o primeiro país no mundo a ter mapeado todas as suas cidades em relação à implementação da agenda. E aqui, esse mapa, ele é bastante impactante, né? Porque aqui ele evidencia as nossas desigualdades regionais no nosso país. Os piores indicadores estão na região norte e nordeste do nosso país. Quando a gente fala da média nacional, 46,85. Veja, 46,85. Ali nós temos um panorama do número de municípios em cada faixa, né?
muito alto. Nós não temos nenhum município brasileiro que está no nível de desenvolvimento muito alto hoje, de acordo com a metodologia que nós utilizamos, que é a metodologia da SDSN. Então, ali tem um recorte. Aqui, outro recorte, que aqui é mais a pontuação por região. Aqui eu vou passar rápido, que é aqui por cidades também, aqui por bioma. A gente consegue fazer vários recortes importantes. Eu vou passar aqui a evolução do índice. Esse ano a gente fez uma atualização e nós conseguimos fazer o levantamento da linha de base, portanto, a Agenda 2030 ela foi aprovada em 2015. Nós pegamos os mesmos indicadores que nós estamos utilizando hoje, fizemos a coleta de dados com os dados de 2015. Portanto, a gente tem uma linha de base e temos os dados de 2022, 2023 e agora e nós temos agora a nossa pretensão até 2030 ir fazendo um acompanhamento da evolução da agenda aqui no país. Bom, aqui vou entrar no ODS 3, o ODS de saúde. Eu acho que aqui são alguns dados. A descrição oficial do ODS 3, né, que é o ODS, que é saúde de qualidade, que é o ODS 3, e aqui é uma descrição do ODS, portanto, é um objetivo que ele trata da saúde, mas eu acho que tem alguns dados aqui, eu até destaquei aqui, atualmente 63% de todas as mortes do mundo provém de doenças não transmissíveis, principalmente cardiovasculares e respiratórias, câncer e diabetes, né? E aqui eu trago o recorte do ODS 3 aqui no país. Nós temos uma média nacional de 46,85, quando você olha todo o conjunto dos 17 ODS, e a média das cidades nos ODS é 65,29. Aqui, um outro recorte também do ODS 3 é a pontuação média das cidades. Então, a gente tem, por região, Sudeste sempre à frente, né? Quando eu falo das desigualdades no nosso país, desigualdades regionais, Sul, tem a média geral, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Aqui é pontuação média por estado, então a gente tem também uma média por estado. Eu vou chegar agora, aqui são as cidades com menor pontuação, né? Então nós temos, aqui são 5 com a menor pontuação, então vocês veem ali, são 4 no norte, 1 no sul, né? E com a melhor pontuação, aqui nós temos praticamente todas da região sul. Ficou ruim aqui a leitura, né? E eu estou mostrando isso porque eu acho que isso também pode ser uma base para o IGCC também olhar, né, e pensar alguma alternativa em relação ao próprio índice, como que vocês podem incidir positivamente com essa temática dentro de um olhar mais integrado para a Agenda 2030 também. Aqui também é um recorte mais sobre a situação em cada nível de desenvolvimento das cidades do Brasil. E aqui eu trago Nova Chavantina, quando a gente fez um recorte da Amazônia Legal, todos os estados da Amazônia Legal. Esse ano a gente lançou a segunda edição já com todos os municípios brasileiros no Fórum de Desenvolvimento Sustentável que nós fizemos nos Diálogos Amazônicos, que foi realizado em Belém agora em agosto, né, na cúpula dos países panamazônicos. Fizemos o fórum lá onde nós lançamos a atualização dos dados, esteve presente o ministro Jader Barbalho, a ministra de Ciência e Tecnologia, o prefeito de Belém, e por isso a gente fez um recorte da Amazônia Legal, né, olhando para a Amazônia, como que é a situação da Amazônia, né? Tanto se fala da Amazônia, né? Então a gente fez esse recorte. Quando você olha para a Amazônia Legal, a Nova Chavantina é uma das cidades que tem se destacado muito com os indicadores positivamente. Então aqui eu trago como um exemplo, aqui tem a pontuação, olha, a pontuação geral, que é de 0 a 100, portanto, Nova Chavantina está com 53,58, a classificação é de 0 a 5.570, porque a gente fez para todos os municípios. E a média de desenvolvimento sustentável, então ela está ainda no grupo de médio de desenvolvimento sustentável. As cores aqui, elas também refletem, né, o nível de desenvolvimento sustentável. Então, quando você olha
cada uma das caixinhas. Então, o ODS 3 é um ODS que está com um nível alto de desenvolvimento, quando você olha o conjunto de indicadores, e aí você pode clicar em cada um deles que você vai ter acesso ao conjunto de indicadores que foram avaliados. No caso do ODS 3, esses são os indicadores que nós fizemos a coleta das bases nacionais para chegar na metodologia e na pontuação do ODS. Então, aqui nós temos cobertura vacinal, mortalidade por suicídio, enfim, são diversos indicadores. Aqui é uma forma de visualizar, que você vai visualizar no gráfico também, né? A gente tem uma visualização, a descrição do indicador, a fonte, e aqui também vocês vão ver como que ele está no mapa, por exemplo, cobertura vacinal, que a gente traz o exemplo em especial desse indicador, como que está a cobertura vacinal em todo o nosso país aqui, nesse determinado indicador. Depois vocês, entrando na ferramenta do índice, vocês vão passar o cursor em cada uma na mandala e saber a pontuação por ODS também para cada uma das cidades. Bom, e aqui eu falo, eu já acho que eu já passei muito do meu tempo, mas assim, eu falei, entre apresentar o nosso trabalho, eu fui também tentando contribuir de alguma forma, né, com essa questão da mobilização, sensibilização, como que a gente faz isso, né? Então, eu acho que, primeiro, eu trago também algumas contribuições em relação a como fazer, né? Eu acho que a gente tem, primeiro, seria muito interessante que vocês trabalhassem com esse alinhamento do trabalho, de toda a pauta do IGCC com a Agenda 2030, relacionasse, porque ela não é uma agenda específica do ODS 3, né? Quais são os ODS que são impactados, olhar para a Agenda 2030, ver quais são os indicadores que podem ser agregados, fazer o levantamento, utilizar, né, uma base sólida de dados também, porque, volto a dizer, eu não acho que os municípios têm esse olhar integrado para dados e trabalham. A nossa dificuldade maior é exatamente essa, como que a gente incide para que eles trabalhem com uma gestão por indicadores e metas. E metas, não adianta você ter o diagnóstico e não planejar as metas. E essas metas, elas têm que ser pactuadas com a sociedade. Fundamental. Não adianta ser em uma mesa com todos os secretários, secretárias, o prefeito. Tem que ser pactuado com a sociedade. E tem que prestar contas, né? Então, aqui são algumas aqui campanhas, né? Eu acho que aqui eu trago a nossa campanha de 2020, conforme eu falei, nosso trabalho ele é contínuo, mas a gente faz todo o período eleitoral e nós estamos já trabalhando na estratégia para o ano que vem, portanto, a gente já está desenhando a nossa estratégia para 2024, para as eleições de 2024, e vai ser muito pautado também na qualificação do debate eleitoral, né? Porque a gente está sempre atento e sempre é o mesmo discurso, como que a gente compromete, como que isso sai do discurso para a prática, né? Como que a gente pode ampliar esse olhar também para indicadores, para as pautas mais urgentes, para como que a gente pode, de fato, incidir para que seja um debate mais qualificado e que esses candidatos e candidatas assumam compromissos concretos mesmo com essas transformações. Aqui, eu trouxe algumas questões aqui, né? Mas eu acho que algumas eu até já falei, né? A questão do acesso e disponibilização de dados, mapear os atores e agentes indutores da agenda temática, portanto, olhar para essas. Primeiro, né? Qual é o foco? Vocês vão trabalhar com cidades pequenas, médias e grandes? Ou vocês vão iniciar um trabalho com cidades grandes, ou médias e grandes, né? Mapear essas cidades. Pronto, chegou nesse universo, como que elas estão? Qual é o panorama, né? Então, fazer um diagnóstico, né? E investir nisso, porque, de fato, volto a dizer,
Eles não vão ter essa capacidade, e se tiver, vai ser uma coisa das caixinhas. Ah, porque a gente tem uma casa de apoio para as famílias, só que o nosso atendimento é não sei onde, o hospital, mas tem toda uma questão por trás, né? E que eu volto a dizer, eu acho que a fala do Dr. Roberto Gil foi muito inspiradora, porque a gente tem que olhar para a base, o que tem provocado, o que a gente pode, né? Acho que a questão da promoção do bem-estar, do bem viver, né? Eu acho, gente, áreas verdes é um tema totalmente relacionado com o que a gente está falando aqui, né? E pouco se fala da ampliação de áreas verdes hoje no nosso país. A gente precisa falar sobre isso, né? Então tem várias questões. Definir o público-alvo, elaborar a carta compromisso, quer dizer, quais são esses compromissos que vocês pretendem buscar desses candidatos e candidatas, né? Então, fazer algo ali que seja algo que vocês tenham uma ferramenta também que seja disponibilizado para que isso se torne público, para que a população local saiba que eles estão assumindo esses determinados compromissos. Outra coisa, os diálogos com os partidos políticos para incidências nos planos de governos. Fundamental. E eu não diria somente local, eu diria que os partidos nacionais é uma cadeia. Então, os partidos nacionais, eles têm resoluções, eles vão incidir nas agendas estaduais e nas agendas municipais. Portanto, é fundamental que haja esse diálogo com os partidos políticos, todos, independente. Todos os momentos que a gente fez campanhas, eventos de mobilização com os parceiros regionalmente, da Bahia, no Pará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, nós chamávamos todos os candidatos. Ah, mas o fulano está em 5º lugar com 0,1% de chance. Não interessa. Nós vamos convidar. Porque eu acho que a gente precisa da voz. E o papel que a gente tem também é provocar, levar o conhecimento, sensibilizar. Ele pode não estar na competição nesse exato momento, mas talvez no futuro ele será um candidato competitivo. Então, a gente precisa levar isso para todos e todas. Acho que isso é super importante. A questão da promoção dos eventos também. É isso que eu falei de, olha, você trabalhou toda a questão da estratégia, né? Qual o público-alvo, o que a gente vai trabalhar, quais são os dados da cidade, o que a gente vai promover, o que a gente vai propor, né? Ah, a gente vai propor metas, vamos propor metas. Façam cooperações. Identifiquem parceiros locais que podem ser parceiros nessa estratégia de vocês. Ou sociedade civil, ou entidades de classe, ou setor privado. Busquem essas parcerias para fortalecer a atuação de vocês localmente. E não só naquele momento em especial, mas depois também monitorar os compromissos assumidos, né? Porque certamente a gente não dá conta hoje, 304 cidades, de ficar o tempo inteiro lá olhando para, será que eles estão fazendo ou não, não sei o quê. A gente não tem, a gente depende muito dessa sociedade local para que faça esse monitoramento. Então, fundamental. Acho que no caso do IGCC, no nosso caso também, mas olhar para o governo federal como um agente também importante, né? Eu falo porque quando agora no Fórum de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, a gente assinou uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Fundamental. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal ela está alinhando todos os produtos da Caixa com a Agenda 2030, com os ODS. E agora a gente está avançando nessa cooperação, a presidente Maria Rita, à época, né, agora mudou a presidência, esteve conosco lá em Belém, assinando a cooperação, e agora a gente está aterrissando na cooperação. Eles vão utilizar o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades como um insumo para definir quais cidades a Caixa Econômica vai ter um maior investimento, em várias áreas da agenda. Então,
A CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que tem apoiado as cidades, a Agência Francesa de Desenvolvimento. O que eu falo é assim, hoje, quando você tem uma atuação em cidades, você precisa fazer esse alinhamento com essas agendas globais, porque cada vez mais os bancos, as agências de cooperação, bancos de investimento, eles têm colocado como critério para investir em cidades comprometidas com essas agendas globais, em especial a Agenda 2030. Eu falo em especial porque a gente tem nova agenda urbana, temos o Acordo de Paris, mas que de alguma forma estão refletidos na Agenda 2030. Então, é isso, eu acho que espero ter contribuído de alguma forma. Claro, isso é uma base bem inicial, mas depois a gente pode dialogar, ver como contribuir mais, né, de toda a experiência que a gente já fez, mas é uma contribuição que eu queria me colocar à disposição também para um diálogo mais próximo com vocês, para ver como que a gente pode colaborar, inclusive com o próprio índice, talvez fazer alguma parceria, alguma cooperação, para que a gente possa fazer alguma produção de conhecimento, para que vocês possam utilizar esses dados para as eleições de 2024. E agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência e falar que a gente sempre busca essas cooperações, né? Esqueci de mencionar, as entidades municipalistas, fundamental essas cooperações e parcerias. E não busquem somente essas 3 nacionais, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios, Confederação Nacional de Municípios. Nós temos associações de municípios regionais que elas estão na ponta, elas às vezes são muito mais representativas e elas podem dar escala no teu trabalho. Então a gente agora, só esse ano a gente fechou uma cooperação com a MAC, a Associação de Municípios do Acre, a Federação de Associações de Municípios do Estado do Pará, a Associação de Municípios do Estado de Pernambuco, a Federação de Associações de Municípios de Santa Catarina, e isso tem nos permitido chegar nos municípios para levar a nossa agenda. Então é isso, gente, muito obrigada, agradeço e peço desculpas pelo tempo aí. Obrigada. Zuleika, muito obrigada. Acho que foi uma aula de verdade, uma imersão. Para a gente foi um privilégio te ouvir, na verdade. Acho que ficaríamos aqui provavelmente o dia inteiro aprendendo a partir da sua experiência. Eu tenho alguns pontos e perguntas, mas eu quero deixar aberto para que as pessoas que estão aqui possam trazer algumas perguntas. A gente tem uns minutinhos antes do intervalo. Então, queria abrir. Vocês têm alguma dúvida que vocês querem perguntar? A Dani, eu sei, eu imagino que sim. Senão eu tenho aqui. Bom, primeiro, Zuleika, muito obrigada. É sempre uma aula e também sempre bacana poder voltar num outro tempo também, né, de vida, assim, né? É muito, muito legal. Então, muito obrigada mesmo pela tua presença e por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Por que a gente pensou muito, assim, e tu foi o primeiro nome que nos surgiu quando a gente começou a pensar isso, justamente pela tua experiência, né, municipalista, vamos dizer assim, né, de fazer esses movimentos de mobilização e de entender muito bem como fazer isso e os motivos de fazer isso. E eu vejo que nesse setor da oncologia, pelo menos, a gente tem um grande conhecimento técnico, né, as pessoas aqui, as organizações, a sociedade civil, as sociedades médicas, eles têm um grande conhecimento técnico. Eles são capazes de dizer qual é o gene, sei lá, que vai dar o câncer, não sei o quê. Né? Mas justamente falta, às vezes, essa perspectiva do como é que a gente pode abrir um pouco mais os nossos horizontes e comprometer outras pessoas que não os já catequizados. Né? Então, para nós é super relevante a tua presença. E aí, eu fui anotando algumas coisas, mas algumas tu já foi respondendo também no decorrer, né? Mas, então, assim, uma pergunta bem mais específica, tá? Eu sou muito encantada com a pesquisa de percepção. Eu sempre utilizo as pesquisas de percepção de vocês, porque eu acho que, muito mais que quantitativamente, eu acho que essa percepção que as pessoas têm das cidades, do que elas estão passando, a questão de mobilidade urbana, saúde e tudo.
em algum momento dessas pesquisas de percepção de qualidade de vida, se eu não estou enganada, né, o nome, aparece, da questão na área da saúde, aparece questões mais complexas ou aparece coisas mais básicas, tipo, a gente tem falta de médico no posto de saúde, ou a gente não consegue acessar os médicos necessários, mas aparece questões mais complexas, como, por exemplo, o próprio câncer ou doenças mais complexas que elas não conseguem ter acesso ao tratamento, ou não se chega até isso, as pessoas ainda não falam sobre isso? Obrigada, Dani. Para mim também, passa um filme, né? A gente se conhece há tantos anos e sempre na mesma luta, né? Olha só, eu também essa questão da pesquisa, eu diria, né? A gente sempre fala nos indicadores e que é a parte fundamental mesmo da política pública, que é a evidência. Mas a gente precisa ter essa escuta da população, né? Então, eu acho que essa combinação entre evidência e percepção da população, isso é a tradução da política pública, né? A gente faz pesquisas de qualidade de vida na cidade de São Paulo já há 12 anos, né? Então, agora, em janeiro, a gente lança essa pesquisa todo mês de janeiro, porque a gente lança às vésperas do aniversário da cidade, que é 25 de janeiro, e é sobre qualidade de vida. Então, são várias temáticas ali que a gente trata. Eu não me recordo agora quais são os temas, né? A gente monta os questionários junto com a própria equipe técnica do IPEC, né, que tem contribuído, mas a gente tem total liberdade, né, de incluir, né, então eles são sempre muito parceiros, né, então já 15 anos de parceria com eles, já fizemos muitas coisas, né, mas isso é uma coisa interessante, eu acho que inclusive para o próprio IGCC, talvez até pensar em uma pesquisa específica, né, selecionar um conjunto de cidades, tal. Eu me lembro que agora, no período da pandemia, nós fizemos uma pesquisa do impacto da Covid nos municípios brasileiros. E foi interessante, porque a gente teve que contribuir muito com o IPEC, porque a gente tinha uma base sólida, a gente tem um diálogo muito forte com os municípios, a gente conhece os prefeitos, os secretários, né? Então, porque a gente queria chegar lá na ponta mesmo, né? Conversar com os gestores públicos, né? Para entender, né? Montamos o questionário, tudo. Então, acho que seria uma questão interessante de se pensar, sabe? Acho que isso, um pouco do mapeamento, depois fazer essa pesquisa, né? A gente pode aproximar, inclusive, o IPEC, né? Pensar, né? Buscar um financiamento, a gente pode contribuir com conteúdo, enfim, acho que vai ser muito importante. Uma outra coisa quando a gente fala, né, de qualidade de vida, né, eu me lembrei de uma questão que a gente teve no passado, nós criamos indicadores de bem-estar do município de São Paulo, chama Ir Bem, né, a gente traduziu para Ir Bem, indicadores de referência de bem-estar do município de São Paulo. E foi muito interessante porque a gente fez um processo de elaboração do questionário junto com a população. Nós colocamos uma consulta pública para definir quais questões, né, o que é bem-estar para a população, o que é qualidade de vida para a população, né? Então, o questionário que resultou, né, no Ir Bem, ele foi construído de forma colaborativa, no meio de uma consulta pública, a gente fez, inclusive, parcerias com a Câmara Municipal, fizemos uma iniciativa no Você no Parlamento, levando a população para lá e dando dicas, tal. Isso é muito legal também. E volto a dizer, eu acho que olhar para essa temática, mas eu acho que uma coisa que me preocupa também, Dani, quando você fala, você tem toda a razão, eu acho que tem pessoas incríveis, pessoas muito capacitadas, mas acho que a população não vai entender, né? Como traduzir isso para a população, né? Como você dialoga com a população, porque uma coisa é você comprometer os gestores, né? Mas você vai depender também dessa população, né? Nessa incidência. Então, como que você traduz, né? Porque é um tema pesado,
não só para pacientes, mas para as famílias, para o entorno de todo mundo, para as equipes médicas, para todo mundo. Mas como que você traduz esses termos técnicos? Não é traduzir, mas é fazer com que essa mensagem seja entendida não de uma forma técnica, acadêmica, sabe? Por mais que a gente trabalhe com dados, com muitos conteúdos super pesados, eu sempre falo, na contratação, nos termos de referência, eu falo para a nossa equipe, eu falo assim, gente, eu quero o parágrafo inteiro falando do que a gente espera da produção de texto. Linguagem simples, inclusiva, porque senão a gente não vai conseguir impactar lá na ponta, né? Então, isso é uma outra questão também que eu chamaria atenção. Mas eu vou ver a última pesquisa de saúde, de qualidade de vida. Oi, Zuleika. Eu tenho muito mais a agradecer do que a perguntar, porque eu aprendi muito e não queria que terminasse, tá? Bom, prazer, meu nome é Mariana Fernandes, mais conhecida como Mari Anjo Rosa. Eu tive câncer de mama 2 vezes e fundei uma comunidade de pacientes com câncer de mama. Teve uma fala sua que chamou muita atenção minha. Você falou o seguinte, não adianta ter diagnóstico sem metas, né? Porque é sempre o mesmo discurso, como mudar isso para realmente transformar isso na prática, todo esse cenário. Isso me chama muita atenção, não só como uma pessoa relevante na área, mas como paciente. Eu queria a sua percepção, a sua perspectiva com relação a isso, como nós, pacientes, podemos contribuir para essa mudança, para essa transformação de pessoas que podem realmente mudar através do governo. Então, nós pacientes, como a gente pode cobrar essa mudança na prática, não só nos discursos? Seu nome? Mari. Mari, acho que você já está fazendo isso, porque uma das questões é se organizar, em grupos, em redes, em coalizões, somar esforços, sabe? Você já falou assim, olha, a gente tem um grupo de pacientes, tal. Vocês têm uma realidade, vocês sabem exatamente o que vai agregar, né? No trabalho que vocês estão fazendo, na vida dos pacientes. E eu falo tanto dos pacientes como das famílias, né? Porque eu acho que tem também uma questão das famílias aí que são extremamente impactadas, né? Eu acho que a realidade, a incidência do paciente, ela é uma incidência direta, porque vocês têm essa capacidade de um olhar que é só de vocês. Não adianta, é o que eu estava falando, não adianta você ter dados, isso, aquilo. A realidade é a do paciente, é o que está vivendo aquele momento, né? Então, acho que vocês... E se organizar enquanto grupos, né? A gente sempre vai se fortalecer, né? Então, o IGCC, ela é uma instituição, né? É um guarda-chuva que vai apoiar, mas a gente precisa, inclusive o IGCC pode propor que esses grupos, por exemplo, que hoje você representa, sejam também incidências em outras cidades. Olha, como que a gente se organizou, né? Quando a gente completou 8 anos, a gente fez um guia, que é um guia de metodologia de construção de movimentos de cidades, e falando, o que precisa para isso? Precisa isso, aquilo, tem interdependência, tem isso, aquilo. Então, assim, vocês podem ser uma base de referência, inclusive para inspirar outros, chamaria de movimentos, nesse sentido, que são movimentos de pacientes, né, e olhar também para outras experiências, né, isso também é importante, né. Vocês devem fazer um trabalho fantástico, eu infelizmente não conheço e quero conhecer, mas eu acredito também que possam ter outros movimentos pelo país. Como que vocês podem se fortalecer, conhecer as experiências, agregar valor, né? Vocês levarem conhecimento da prática de vocês e também trazerem outras experiências também para agregar o trabalho de vocês, né, de incidência. Então, é isso. Eu só vejo assim,
a gente avançar em qualquer tipo de pauta no nosso país, para melhoria da qualidade de vida no nosso país, se a gente trabalhar de forma colaborativa, né? Se a gente trabalhar em rede, se a gente se fortalecer, não olhar o outro ou a outra como como uma competição, né? Ah, não, eu faço mais isso do que você, não sei o quê. Porque tem uma tendência muito forte disso, né? Os egos, né, inflamados, não, né? Vamos olhar que se cada um agregar com o seu conhecimento, com a sua prática, com a sua experiência, a gente está plantando sementinhas. Pode não ser hoje a nossa transformação, mas certamente serão ali para outras pessoas que virão, e a gente está fazendo a nossa parte. Acho que isso é fundamental, né? Bom dia a todos e a todas. Eu só, não é uma pergunta, eu quero complementar um pouco. Eu sou da UNACAM, faço parte do Conselho Consultivo. O que é a UNACAM? A UNACAM é a União Nacional de Apoio ao Câncer de Mama. Qual é o principal objetivo da UNACAM? É capacitação para pacientes. Ela faz um curso todo ano na Assembleia, 2 vezes por ano. Na época agora da pandemia foi todo online, mas esse próximo ano a gente volta a fazer presencial na Assembleia. É um curso dado por médicos. No nosso corpo de médico, nós temos a Nise Yamaguchi, nós temos a doutora Mariana Pinotti, doutor Carlos Ruiz, e assim vai. E esse curso de capacitação, para você, Mari, não sei se você já tem conhecimento, chegou a fazer, está gerando muitos pessoas como você, que faz uma comunidade. Nós já estamos, acho, com 15 comunidades que saiu da UNACAM e está fazendo o que você faz. Então, é super importante isso. O que você está fazendo é um trabalho belíssimo, parabéns. E assim que a gente também consegue, a gente faz alguns eventos, a gente doa mamografias de graça, pelo menos 2 por ano, faz a biópsia também em pacientes quando precisa. E esse é o nosso trabalho da UNACAM. Ok? Obrigada. Posso fazer um último comentário? Eu esqueci de falar uma coisa super importante, que é a incidência no legislativo, né? Nas câmaras municipais, né? Super importante. Agora, recentemente, a gente lançou, não sei, o Oded é o cara mais maluco que tem, né? É meu guru. O PAC, eu trabalho com ele há 25 anos, então realmente ele é uma inspiração. Agora, o Pacto Nacional de Combate às Desigualdades, e a gente fez, inclusive, 10 propostas para a parte de cidades. Mas uma das propostas que a gente está fazendo, inclusive para o Legislativo, é incluir no Legislativo, nas câmaras municipais, a obrigatoriedade de qualquer projeto, seja projeto de lei, projeto de resolução, que dê entrada por vereador ou vereadora, que tenha na justificativa o que vai impactar para a redução das desigualdades no município. Então, isso é uma incidência direta, né? Então, assim, acho que esse campo do legislativo também é fundamental olhar e vocês buscarem também esses diálogos nas câmaras municipais hoje. E existe hoje uma associação nacional que reúne todas as câmaras municipais no país. Zuleika, muito, muito obrigada, foi um prazer. Tinha mais uma? Achei que já tinha, desculpa. Professora Zuleika, né? Já vamos chamá-la assim, né, pelo aulão.
Queria agradecer, é inspiradora, fico emocionada por essa manhã aqui, estarmos juntos, estou bem feliz de estar aqui, agradecendo aí a Dani pelo convite, e também, além de representar o GCC, de certa forma, representar a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, em especial a Comissão do Direito à Saúde. E percebi pela sua fala uma tendência à sociologia. A gente vem de um universo onde a gente tinha um pouco de apego à lei, sempre as questões muito legais, projetos de lei, ter acesso, toda essa ciência jurídica, e me parece que essas cidades sustentáveis trazem algo que é muito além da lei, porque a lei ela é só uma fonte, né, de direito, tanto que tem os usos e costumes, jurisprudências, doutrinas, e percebo então que traz assim as ideias de cartas compromisso, indicadores, manuais, cartilhas, e achei isso muito interessante do ponto de vista sistêmico, se as questões elas têm que ser descentralizadas, mas tem que ter esse olhar sistêmico, né? Então achei isso muito interessante, que na verdade a gente rebusca isso, desse olhar social, e aí eu ia só te comentar de falares ali sobre o tripé da sustentabilidade, que trouxestes alguns conceitos, mas outros que não estariam contemplados, que tu sugeriu, eu acho que eu acabei não anotando todos, se puderes só repetir uns. Mas essa parte que é boa. Obrigada. A gente tem 2 perguntas online ainda para vocês, Oleika. Então, eu não sei se as pessoas vão conseguir falar aqui. Vamos lá. Se vocês puderem abrir o microfone. Lourdes, pode falar. Bom dia a todas. É um prazer estar. Eu gostaria de estar aí, mas infelizmente estou aqui. Mas estou aí também, né? Eu estou na Zona Leste, eu sou presidente do Grupo de Amparo Momento de Amar, vem de uma caminhada de longos anos, né? Quando a moça que representa a UNACAM falou, eu comecei na UNACAM em 2008. E aí, de lá para cá, a gente vem só se desenvolvendo, né? Hoje tenho Gama aqui em São Miguel Paulista, na Zona Leste, e onde a gente tem uns desafios muito, muito, muito grandes mesmo em relação ao câncer, porque o foco maior meu aqui dentro da comunidade é câncer de mama, porém eu trabalho todas as outras coisas. E a Zuleika saiu com uma temática que eu fiquei apaixonada, porque lá atrás, muito lá atrás, eu caminhava com a Agenda 21, e depois parou, eu parei também, e aí já fiquei assustada hoje. Estamos com a Agenda 2030, muito legal, estou apaixonada por isso. E assim, Zuleika, para você mesmo, né, parabenizar, porque realmente foi um aulão, e eu queria muito, muito, muito saber como fazer, né, para as comunidades, porque tudo que você falou é super real. Tudo que você falou é real, de que as prefeituras estão distantes de saber o que acontece aqui no fundo, dentro da comunidade, né? Essa linguagem popular, eu acabei tendo que aprender na marra, porque assim, eu busquei o conhecimento técnico, mas depois eu tive que aprender, porque eu sou mulher de comunidade e permaneço na comunidade, entendeu? Então é mais fácil para mim, tá? É mais fácil eu dizer, mas assim, eu quero saber de você o que eu tenho que fazer de início para fazer com que a comunidade se aproprie de todas essas questões, né? Porque assim, eu trabalho com prevenção, eu busco a loucura, né? Porque eu falo que é uma loucura o que eu faço, tá? De buscar a mamografia, quando não consigo gratuita, eu busco parceiros para que banque com o laboratório próximo,
né, porque eu sou super a favor do desenvolvimento local, né, eu pratico essa questão do desenvolvimento local, e assim, as nossas brigas é muito grande, e eu não tenho aquela coisa de ego não, tá, meu bem? Eu gosto de fazer a coisa, não me importa, porque eu digo assim, o problema do câncer não é meu nem seu, é nosso, então vamos contribuir. O que você me diz para me partir e começar a loucura? Diga aí. Uau! Lourdes, tá me ouvindo, Lourdes? Sim, estou te ouvindo. Muito prazer. E você falar de São Miguel me dá uma aperto no coração, né? Porque eu lembro do saudoso Padre Ticão. Sim, que é nosso exato. parceiro de longos anos. E eu, particularmente, estive muito, muito, muito em São Miguel. Fizemos trabalho aí, e depois no Jardim Elian. Enfim, eu acho que todos e todas que estão falando aqui já tem uma trajetória, já tem, quem sou eu né, cada um tem a sua né, forma de trabalhar, de atuação, né, o que a gente compartilha sempre é a experiência, né, porque a troca é sempre muito rica, né. Queria também te parabenizar pelo trabalho, né, acho que é sempre importante, e outra coisa, a gente vai... A minha cabeça também vai girando, a gente vai esquecendo as coisas, né? Quando eu falei para a Mari, né, na questão de se organizar em grupos e tal, acho que uma outra questão que é fundamental é a gente participar dos espaços de tomada de decisão ou de participação da cidade, né? Por exemplo, praticamente em todas as cidades do país, até por conta da obrigatoriedade de algumas questões e para repasses de recursos, principalmente na área de saúde e educação, são obrigatórias a criação de comissões temáticas, né? Então, temos Comissão Municipal de Saúde, Comissão Municipal de Educação, tal. Aqui em São Paulo, e até muito por uma incidência nossa e também de outros parceiros junto com a gente, né? A gente tem um conselho de representantes, né? Conselhos participativos, que são eleitos nas 32 prefeituras regionais, né? Então, o que eu acho, Lourdes, eu não tenho nada a acrescentar. Eu acho que você está no caminho certo, mas o que eu acho que quando a gente trabalha num determinado território, né? Quando eu falei da questão do mapa da desigualdade, que eu não sei se você conhece, a gente já está na 12ª edição. Nós fazemos o levantamento de indicadores de forma regionalizada na cidade de São Paulo. Portanto, a gente eu vou dar um dado para vocês, que eu acho que esse dado vai chocar muito vocês. Tem um indicador que chama idade média ao morrer, né? Nós temos esse indicador e todos os anos, quando a gente lança um mapa da desigualdade da cidade de São Paulo, é um dos principais destaques em todos os jornais na televisão, tal, SP, porque a gente tem dados, por exemplo, a idade média ao morrer, quando você faz o levantamento desse indicador, nós temos 96 distritos e 32 prefeituras regionais na cidade de São Paulo. A idade média ao morrer na cidade de Tiradentes são 56 anos. Eu posso estar errando um pouquinho, mas só para vocês entenderem, e é sempre essa a diferença. Cidade de Tiradentes é uma região do extremo da Zona Leste, uma região periférica, né, com uma população vulnerável. Quando você pega a idade média ao morrer do Jardim Paulista, que é o Jardim Paulista, que é na Zona Sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas, que é na região sul, uma zona rica da cidade de São Paulo, a idade média ao morrer é de 80 anos. Então, esse é um dado extremamente chocante, impactante, porque é evidente que esse dado, esse indicador, idade média ao morrer, ele reflete diversas questões. A falta de saneamento, a falta de acesso à saúde, a falta de segurança, a falta de cultura. Então, assim, esse é um dado sempre muito impactante. Então, eu acredito muito na potência do mapa da desigualdade. É claro que a gente não tem
Hoje, essa semana, eu fui procurada por uma pessoa do Ministério das Cidades, estavam querendo, inspirados no nosso trabalho, fazer um mapa para todos os municípios. Eu falei, olha, gente, a gente tem um problema porque não são todas as cidades que têm subdivisão administrativa muito clara. São municípios muito pequenos, eles então não estão organizados em bairros, em distritos. São Paulo dá, nós temos prefeituras regionais, temos... Agora, outra coisa é olhar para esses dados e fazer a administração descentralizada. E junto com, que eu vou falar agora, que talvez você conheça bem também, a Fundação TID Setúbal, que é a nossa parceira, a gente conseguiu fazer um movimento a partir do mapa da desigualdade, que é o Reage São Paulo, né? A partir do mapa dos dados, a gente construiu um conjunto de propostas, de metas para incidir. E esse conjunto de propostas também partiu também do princípio da gente incidir para que o orçamento da cidade também fosse contemplados essas políticas territoriais. Porque não adianta nada você olhar o indicador de forma regionalizada, você incidir para ter esse trabalho de forma regionalizada, mas você não ter um orçamento regionalizado. E a gente conseguiu incluir, depois de muita luta, na LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente conseguiu colocar parte do orçamento da cidade de São Paulo para as áreas mais vulneráveis. Então, isso foi uma grande conquista, né? E eu não sei se você conhece a TID Setúbal, mas cola na TID aí, a TID tem um trabalho fantástico em São Miguel, na região da Zona Oeste, lá com o pessoal ela tem uma experiência que a gente teve com o Elian, e eles têm uma outra experiência que é uma experiência bem interessante no Jardim, esqueci o nome agora. Isso mesmo. Mas é isso, é só uma contribuição, porque eu acho que você já está no caminho super certo. Muito bom. Muito... Lourdes, você está muda. Você está com o microfone fechado. A gente não está te ouvindo, Lourdes. A gente está encerrando agora para um intervalo muito rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Lourdes. Primeiro, antes de encerrar aqui oficialmente, só queria agradecer, acho que em nome de todos que estão aqui, a Zuleika, foi muito importante te ouvir, ter essa troca e esse aprendizado. A gente vai fazer um intervalo muito rápido de 10 minutos, a gente já volta aqui para continuar a nossa programação. Queria só lembrá-los que quem ainda não assinou a lista de presença, é importante assinar, essa lista está circulando para quem está online pelo chat. É isso, até já, daqui a 10 minutos a gente volta.